aí. Acho que só mais um minutinho aí para o pessoal chegar, para das 6h30 a gente começa, tá bom? Ah, ótimo. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Lessa. Bem-vindo. E aí, Lessa, tudo bem? Boa noite. Jonathan, querendo começar aí, 6h30. Boa noite, Rafi. Boa noite, Dato. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar? Vamos pronto? Vamos lá. Vamos só soltar aqui o ao vivo no YouTube. Pronto, Jonathan. Estamos ao vivo aí no YouTube. Boa noite, Dato. Boa noite, Rafi. Boa live, né, para todos nós. Valeu. Obrigado, André. Bom, boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o pessoal da Eleven Financial, um time de análise impressionante que vem trazendo um resultado sensacional para a gente, vem fazendo análises incríveis. Nós temos hoje aqui conosco o Adeodato Neto, estrategista-chefe e sócio-fundador da Eleven Financial, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, operações cambiais, macroeconomia, já trabalhou como gestor de private equity, enfim, hoje ele é membro do grupo de profissionais do mercado que discute política monetária e macroeconômica com o Banco Central do Brasil. Então, é gente de peso. E junto também trouxemos o Rafael Figueiredo, o Rafi, famosíssimo também, com mais de 10 anos de experiência no mercado, chefiou a equipe da análise gráfica na Ágora, CNPI, também fez parte da equipe de análise do grupo da XP Investimentos e é o atual coordenador do CCAT, Conselho Consultivo dos Analistas Técnicos da APMEC. Então, hoje a gente tem muita coisa para aprender, muito conteúdo para levar para os investidores. E vamos lá. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu queria aproveitar o momento que a gente está vivendo, esse momento do coronavírus, e fazer um agradecimento para todos os profissionais de saúde. Então, são pessoas que muitas vezes estão deixando a família, pondo em risco a própria vida para cuidar da nossa e todos esses pacientes aí no Brasil. Então, um simples obrigado que eu tenho para falar aqui é muito pouco, mas mesmo assim, muito obrigado de coração por todos os profissionais de saúde, inclusive alguns estão aqui conosco hoje, participando da live também. Então, todos, muito obrigado. E é isso. Ok? Maravilha. Bom, vamos lá. Então, vamos aproveitar aqui que a gente está nesse cenário de coronavírus, Dato e Rafi. A ideia hoje da live é a gente começar fazendo uma conversa sobre o cenário global, falar um pouco da Europa, falar um pouco da Ásia, o que vem acontecendo lá, o que isso pode impactar no cenário doméstico, né? Falar um pouco da política nacional, falar um pouco de outros fatores que podem influenciar na Bolsa daqui do Brasil. E no final a gente vai tentar falar sobre alguns setores da Bolsa, alguns que chamam mais atenção dos clientes, que têm cobrado bastante sobre isso. E no final a gente ainda deve tentar ainda abrir para perguntas para os investidores fazerem aqui ao vivo, tá? Então, bom, ainda nessa ideia de coronavírus, a gente está vendo que parece que o mercado vem começando a entender que já está valendo a pena voltar ao comércio, já está tendo alguns resultados positivos,
né? A Europa já tem, lá como exemplo, a Espanha, que já voltou. O Reino Unido deve começar daqui a 15 dias, mais ou menos, deve voltar a reabrir o comércio de maneira tímida ainda, mas com um plano. Enfim, na Ásia nós temos a China, né, que foi o primeiro a trazer os casos, a relatar os casos de coronavírus, e já voltou a abrir o comércio de maneira tímida também, mas a gente percebeu, inclusive, a indústria, já até um dado engraçado, mas já vem aumentando o índice de poluição, mostrando que as indústrias estão voltando com força e querendo recuperar o tempo perdido, né? E, em contrapartida, nós temos aqui as Américas, né? Estados Unidos e Brasil com uma quantidade enorme de casos e que ainda deve demorar um pouco a voltar à normalidade. Então, olhando para essas duas potências, né, econômicas, Estados Unidos e China, que influenciam todas as outras economias do país, a gente viu que a China teve uma retração no PIB aí nesse primeiro trimestre de mais de 6%, o que a gente não via há quase 30 anos na economia da China, e Estados Unidos relatou, o Fed relatou que deve ficar com mais de 20% de retração. Tá? Então, a primeira pergunta é, a China voltando antes e com essa retração menor de PIB, sabendo que existe essa disputa aí de poder hoje em dia, será que isso pode afetar a nossa economia aqui? O que pode acarretar para o mundo todo? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Em nome de toda a minha equipe, dos meus sócios, agradeço a confiança de vocês. A gente reconhece muito valor no trabalho da Veneza e tudo que vocês fazem com uma base tão grande, tão qualificada de clientes. Prazer para a gente estar aqui. Falando um pouco do cenário global, claro que as reaberturas elas são uma notícia positiva. Afinal de contas, o extraordinário era o quadro que hoje a gente vive, aqui, né? A quarentena, as restrições de liberdade e os impedimentos sequer de evolução da dinâmica normal de atividade econômica. Ainda há um componente de incerteza muito grande que é determinado nos mercados, ou deveria ser, como uma nova realidade de risco, um prêmio de risco diferente, um nível de composição ou de retorno esperado para qualquer alocação diferente. Acontece que, enquanto há um prêmio de risco estruturalmente crescente, na contramão, há uma injeção de liquidez exponencial. Então, nesse momento, o que acontece é que há uma briga entre a liquidez e o risco, que precisa acomodar essa liquidez. Essa liquidez, lembrando, se a gente voltar 90 dias no tempo, pouco menos, 70 dias no tempo, naquele momento apoteótico ali em março, foi exatamente a hora em que todo mundo quis trocar ativo financeiro por liquidez e por capital, né, líquido, dinheiro a qualquer custo. Foi o que gerou a maior queda da história. A mais aguda, mais rápida, mais intensa, com maior spike de volatilidade da história. Olhando para as questões estruturais e macro, há um sobrepeso atribuído, já desde 2009, mas muito grande nesse momento, sobre os bancos centrais, como os grandes arrimos de atividade econômica via expansão de base monetária, ou seja, via injeção de recursos na economia, compra de títulos privados, dando solvência ao sistema, provendo liquidez a todos os sistemas financeiros das principais economias, que é um componente importante, mas há aí o lado da dívida, quando a gente pensa nos estímulos feitos pelo lado fiscal, que podem trazer algum tipo de estrago importante um pouco mais à frente. A questão é quanto é esse um pouco, porque nesse momento o mercado dá de ombros para esse um pouco mais para frente, está tudo tão intenso que qualquer horizonte minimamente ali, que não seja o cenário imediato, é desconsiderado em função da quantidade de variáveis exógenas que podem fazer flutuação de preço nesse momento. Então, o que o mercado está fazendo é aproveitando a janela de oportunidade e reacomodando os fluxos. Quando a gente pensa
nas economias propriamente dito, a gente tem uma visão muito pragmática em relação à atividade global. O nível de deterioração da atividade é muito grande, há perda de produto potencial, porque você tem destruição de valor efetivo, há uma taxa de mortalidade nas companhias muito grande, uma destruição na taxa de poupança nas principais economias do mundo numa velocidade muito aguda que não tem reposição, porque a poupança é formada ao longo do tempo e o consumo dela em momentos como esse é feito numa velocidade exponencial. Então, a derivada deste cataclismo, a gente ainda não sabe qual é. Pensando no Brasil, a gente olha as nossas estimativas, vocês conhecem, vocês recebem as atualizações, a gente projeta um PIB caindo 8,3% esse ano. Mesmo, né, hoje, acabei de saber que o prefeito de São Paulo falou que os shoppings em São Paulo vão ainda com restrições, mas vão reabrir agora, na próxima quarta-feira, visando tentar aproveitar um pouco do varejo do Dia dos Namorados, mas é muito incerto ainda o movimento, a dinâmica. E outra informação ainda na mesma linha é que há uma taxa potencial de mortalidade nas lojas desses empreendimentos de 4 entre 10. Então, assim, é muito grande a destruição. Quando a gente pensa, a gente olha para uma taxa de desemprego acima de 17% ao final do ano, mas o que assusta não é a taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego, embora ela seja muito alta, ela leva em consideração a PEA, a população economicamente ativa, e o que nos assusta é a taxa de participação em queda muito forte. Isso significa o seguinte: tem muita gente que está perdendo emprego e sequer está procurando, sequer está tentando se reocupar, principalmente porque em alguns setores, em algumas especialidades, isso não é possível, dado o tamanho do impacto e da destruição. Isso, obviamente, é muito difícil e muito impreciso tentar transformar isso em preço de ativo financeiro. Os indicadores antecedentes, aqueles que a gente fala que a gente consegue ver antes, estão todos comprometidos, todos. Os que demonstram tendência estão todos comprometidos. A estatística está destruída porque o que está acontecendo foge a todas as métricas, explode os limites, as bandas limítrofes das expectativas das análises de sensibilidade. Então, ainda há muita incerteza. O Fed virou o grande sustentáculo não só dos mercados, mas como um provedor de estabilidade para o sistema global, e isso está sendo observado como um fator possível de sustentação. Não sei se o Fed tem toda essa capacidade. Hoje o Dudley, o William Dudley, que é um cara espetacular, um ex-vice-presidente, presidente do Fed de Nova York e ex-vice-presidente do Fed, disse que não há limite na leitura dele para quanto o Fed pode expandir o balanço dele. É muito preocupante isso, porque há um questionamento fundamental e essencial aí do valor efetivo dos ativos, que deixam de ter a sua marcação efetiva porque você retira capacidade transacional do ativo, você retira a marcação a mercado em troca de liquidez circulante que é acomodada em outros ativos. Mas daí você retira, você mata a funcionalidade disso. Isso funciona por um ciclo. Agora, sabe Deus quanto é esse ciclo à frente? Ou seja, a incerteza é importante. No Brasil, a gente tem desafios, mas tem um lado positivo disso, que é que no começo do ano a gente via o Brasil crescendo, acelerando, independente do ritmo, naquilo que a gente chama de contracíclico. Enquanto o mundo desacelerava, o Brasil acelerava. E para um país que tem uma economia de base, que depende essencialmente de commodities como a nossa, commodities agro, metálicas, enfim, indústria primária como um todo, nós temos uma sensibilidade muito grande à intensidade
da atividade global. Quando o mundo foi impactado pela pandemia, houve um alinhamento cíclico forçado das principais economias do mundo, ou seja, foi todo mundo para trás. E agora vem pacotes de estímulos muito fortes, tanto fiscais quanto monetários, e este alinhamento cíclico, por mais que se preservem as diferenças e as heterogeneidades na recuperação, que é óbvio que vai acontecer, com a China andando numa velocidade, os emergentes asiáticos, como a Índia, andando em outra velocidade, a Europa com toda a sua complexidade em outra velocidade, os Estados Unidos em outra, e vamos lá colocar a América Latina em outra velocidade. Há um alinhamento direcional. Isso faz aquilo que a gente chama de descomprimir o cenário para commodities. Isso é muito positivo para o Brasil, para os termos de troca. A gente tem mais uma vez uma janela de oportunidade sendo posta à nossa frente. Há uma deterioração do quadro fiscal que não é desprezível. A gente fecha o ano, como disse o Mansueto ontem, com 94%, 95% do PIB. O nosso número é até um pouco menos duro do que o dele. A gente imagina aí algo perto de 89% a 90% de relação dívida PIB, e lembrando que essa diferença de 90 para 94 é um monte de dívida, mas a capacidade de financiar o déficit corrente é muito brutal, isso pode virar prêmio de risco. Hoje houve uma sinalização espetacular, foram as 2 captações que o Tesouro fez lá fora, com resultados extraordinários, com taxas muito baixas, que evidentemente eles foram muito competentes em fazer essa captação nessa semana, no meio de uma semana eufórica para os mercados, em que há uma complacência com um aspecto de risco e de incerteza. A jornada vai ser complexa, Jonathan, mas assim, tem coisa que contribui favoravelmente, e se a gente não sair do trilho por completo, a gente pode, sim, mesmo com um ano muito duro e dados macroeconômicos muito duros, fazer um ciclo de recuperação que, se não tenha aquela chamada recuperação em V, pode ter algo tipo o símbolo da Nike, assim, sabe? Que seja uma queda um pouco mais longa, angulada, mas que tenha um plano ascendente consistente a partir de 2021. Você falou aí de se reinventar, as economias estão precisando modificar a forma de visualizar o problema, a pandemia e tudo mais. E a gente vê, inclusive, se reinventando uma economia também muito forte na Europa, com a Alemanha, né? A Angela Merkel fez uma jogada sensacional, que vai escolher as empresas campeãs dentro do mercado dela. Isso vai fortalecer mais ainda a economia e deve trazer muito capital para a Europa também, né? Lá para a zona do euro, né? A movimentação pode efetivamente acontecer, mas assim, de novo, retorno ao componente de incerteza. Tentar atribuir é um momento, Rafi, eu sei que vai falar muito disso, mas assim, é um momento de não ser herói, sabe? Reconhecer as dificuldades, de atribuir convicção a cenário prospectivo, e dizer, vamos ver exatamente como as coisas vão materializando um pouco à frente. A gente ainda tem uma cabeça, se você pensar, olha lá o dólar, né? Só para falar um pouco de moeda, o dólar em relação ao euro, a gente já está de novo em 1,12. Eu acho que o euro tem que ficar um tanto mais frágil em relação ao dólar pelo nível de ceticismo que o nosso time de macro tem com a atividade europeia. A gente vê a libra esterlina assim um tanto mais forte, porque o Reino Unido tem alguns catalisadores que podem ser mais agudos de atividade para ele. E enquanto a gente vê o dólar desmoronando aqui, ele desmorona também em termos relativos às principais moedas emergentes. No gráfico de performance das principais moedas emergentes frente ao dólar nesse ano, o real continua sendo a pior moeda. Está certo que já teve menos 40, agora está menos 20, menos 20, seguido pelo rand sul-africano, peso argentino, peso mexicano, lira turca e o rublo russo. Agora, imaginar fluxo de dinheiro e efeito
nas moedas e regiões, é um componente de incerteza muito grande. O aspecto cambial é altamente sensível nesse momento. Boa. O Rafi ia falar alguma coisa sobre esse cenário? Não, eu completar, Jonathan, e aproveitar e dar uma boa noite a você, a todos da Veneza. É um prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite. Completar com essa ideia que eu imagino que esteja aí na cabeça de vocês e para quem está assistindo agora, né, que diante desse cenário com bolsa piscando 93 mil pontos, começa a trazer algum sentimento de conforto. E esse conformismo, né, ele é o mais preocupante e talvez conduza um processo de deteriorização do portfólio ou do patrimônio mais forte ainda do que foi do sell-off, porque você tem o efeito bola de neve, né? Você acaba querendo recompor e querer reequilibrar o seu portfólio no momento em que a bolsa já está subindo ou já subiu, mas não quando ela está caindo. Então eu quero pegar essa fala do Dato e dizer que é isso, que a questão, quando ele fala que não existe o heroísmo, não é para ser herói, é para você, literalmente, Jonathan, não buscar a bala de prata, né? Não buscar aquele movimento, mas a RBR subiu 25% hoje, quem dera, mas isso não é o normal. Você não acorda todo dia de manhã, olha para a cesta de ações do mercado brasileiro, e não vou procurar uma ação que vai subir 25%. Não é. A comparação a ser feita do que vale, o que é real não é quando você compara com a taxa de juros livre de risco, a nossa Selic, né, que está em 2,75. Então, você vê um papel subindo 25% em um dia, você fala, peraí. Então, tem um componente hoje que é uma volatilidade que ela já não é mais uma volatilidade maligna. A vol que a gente viu que destruiu o mercado lá dos 120 até 61 mil pontos. Essa volatilidade, de fato, ela foi destruidora, mas agora a gente continua no ambiente com vol alta, porém ela já não é tão maligna assim. Eu chamo que ela é benigna, ou seja, a gente tem um ambiente onde, conseguindo ajustar o seu tamanho de posição e o seu horizonte relevante, você consegue suportar ela e ela vem a teu favor, como é o caso de hoje, com bolsa pelo segundo dia subindo 2,15 e papéis aí, Cirela 14, companhias aéreas, né, subindo mais de 10. É isso, é um componente de vol que ajuda. Mas não é para você, deste cenário que está vivendo, procurar, acordar de manhã e vou procurar as que vão subir 25, 10, 15. Por quê? Porque o que está acontecendo agora é um completo descolamento dos preços praticados no mercado à realidade da nossa economia, aos fundamentos da nossa economia. E essa complexidade, pegando a palavra do Dato, né, a complexidade que existe, ela não tem uma resposta, ou tampouco uma solução de curto prazo. A fórmula de você fazer a reabertura da economia, cada país, cada local está fazendo a sua regra. E até entender a dinamismo disso, vai demorar um determinado tempo, né? Então, de fato, a gente tem uma destruição muito grande e para recompor isso demora um certo tempo. Então, até lá, a gente começa a ter uma percepção de exageros. Exagerou muito para baixo, sempre isso acontece, e também vai acontecer para cima. E arrisco a dizer que a gente começou a estudar esse tipo de cenário a partir de agora. O que não significa que é para ficar de fora ou acabar as oportunidades. Não é isso. O problema é que as pessoas precisam respirar e entender que não faz parte da normalidade você acompanhar um mês seguido subir 10, o outro subir 6, aí vem agora na largada de junho, nós já temos quase 5, 5,5 aí, com papéis subindo 30, 40. Calma, que é um horizonte para frente. Da magnitude que caiu, sobe, a recíproca também é verdadeira. Então, essa é a questão que eu trabalho com a volatilidade e a questão da bala de prata, que é
fundamental para o momento que a gente está vivendo agora. Perfeito, excelente. E falando em volatilidade, a gente pode ver também uma Petrobras passando por um cenário bem interessante também de vol, e muito por conta do acordo feito do Putin com a OPEP no começo do mês de abril, do dia 10, 12 de abril. De lá para cá, a Petrobras tem subido muito, subido com força e vem mantendo esse crescimento. E aí vem para análise gráfica, aproveitando você aí, o que a gente pode esperar dos próximos meses aí para a Petrobras? Então, Jonathan, um ponto fundamental de Petro é que a gente costuma trazer uma relação dela com o petróleo, o que é justo pela matéria-prima, mas tem que entender que o tamanho da Petrobras hoje permite dizer que ela tem uma relação muito forte com perspectivas e atividade econômica brasileira. E aí, o que aconteceu com ela e essa reviravolta é que a gente viveu uma crise dentro de uma outra crise, né? A pandemia, a crise de incerteza e o fechamento das economias gerou uma outra distorção que foi gerada a partir de uma falta de consenso entre membros da OPEP e OPEP+. E aí você viu o petróleo, tudo o que aconteceu. A Petrobras ela não caiu na magnitude que caiu o petróleo, para justamente responder essa ideia de que não é bem assim. E aí, neste caso, a Petrobras ela acaba sendo como referência proxy para a atividade econômica brasileira. Se há uma percepção de melhora, ela vai junto; se há uma percepção de piora, ela retrai. O que tem acontecido com a Petro, assim como, digamos, as principais blue chips, é que ela vem repercutindo bem esse bom humor do mercado, porque é muito fluxo na veia, pode ter certeza disso. E aí ela está voltando, e a minha perspectiva com uma ótica de curto prazo, que foi a sua pergunta, é ela voltar ali para próximo de 22,50, 22,70, que é onde gerou a segunda crise dentro da crise pandemia, né? Que é a questão do petróleo. E aí sim, ali para ela é um encontro de normalidade, né? Agora, eu não tenho dúvida que a combinação inteira, olhando a nossa economia, eu não tenho dúvida que a atividade dela vai ser afetada pelo tamanho e a relação que ela tem com a economia brasileira. Então, a gente vê o movimento dela hoje, na minha opinião, muito mais atrelado ao fluxo, muito mais atrelado a essa tendência de alta, explosiva, do que propriamente uma percepção da companhia. Essa percepção da companhia a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, né? Nesse caso, eu acho que o mercado ainda está um pouco cego, mas ele está ali, né? Ele está ali, e acredite, Jonathan, ninguém quer ficar por último para apagar a luz. Pode ter certeza disso, né? Ainda mais com a Selic nos níveis onde estão. Nem na subida, nem na descida. Exato. Boa. E como a Petrobras, né, ela teve, como você falou, aí, uma crise dentro de outra crise. A gente vive aqui dentro do Brasil, né? Apesar da crise sanitária que o mundo todo está vivendo, a gente tem a crise econômica que o mundo todo está vivendo, e aqui também a gente está vivendo agora uma crise política também, né? A gente tem uma série de indefinições, uma série de incertezas, o quadro de ministros vem mudando, enfim. Como é que isso pode atrapalhar a nossa bolsa aqui no Brasil? Jonathan, instabilidade não ajuda em nada. Bolsa antecipa movimento estrutural, direcional ou de fluxo. A instabilidade não contribui em absolutamente nada. Agora, vivemos um mundo de muito barulho na política, tanto aqui quanto lá fora. É muito ruído, muito barulho. É uma política diferente, é uma maneira diferente de se fazer política. Eu tenho restrições seríssimas à maneira como a política hoje é conduzida. Mas a capacidade de absorção do mercado também é muito grande
no sentido de dizer, já entendi como é que a banda toca e reagir mais a questões estruturais. Então, se a gente continuar com barulho, mas tiver um lado de controle de dano, né, de dano colateral efetivo, o mercado é capaz de responder mais à perspectiva estrutural de atividade econômica do que a política. A questão é que a linha que separa uma política barulhenta, que o mercado identifica como ordinária, por mais que concorde ou não concorde, mas entenda que é o caminho normal, para algo que possa significar um risco de ruptura, a linha é muito tênue. E quando você tem um componente de fluxo muito agressivo, uma eventual reversão ou frustração das expectativas pode ter um ajuste agressivo de preço também. Então, a gente fala, tem duas maneiras de encarar essa grande arrancada. A primeira é que ficamos todos gênios, e a segunda é a maneira como a gente prefere fazer pelo nosso DNA e pela característica da casa. Talvez até por ter um time tão grande de análise, por ser muito, por macroeconomia e riscos serem assuntos muito caros para a gente aqui, quanto maior a porrada para cima, mais atenção eu tenho ao movimento. É óbvio, aqui está o cara que me ensinou a análise técnica. Eu quero comprar tendência de alta, não quero comprar tendência de baixa. A gente compra a tendência. O mercado transaciona na tendência. A questão é que você tem cada uma das frentes e cada uma das etapas tem ciclos, tem objetivos, e a análise técnica cumpre um papel muito importante no sentido de determinar aqueles momentos em que, sob a ótica da análise de fluxo, o alerta tem que ficar ainda mais ligado. As pessoas acham que identificar ponto de suporte, resistência, ou olhar divergência, olhar o componente de fluxo, de saldo de volume, de quem agride quem, são só aspectos ligados a um trade absoluto, de maneira nenhuma. É o que a gente faz no Fusion aqui. A gente pega todos os pontos, as tendências e todos os marcos importantes que são determinados pelo fluxo, porque as pessoas acham que a análise técnica tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro, e é o contrário. A análise técnica pega aquilo que já está comprovadamente materializado e analisa o que isso significa no componente de fluxo. Quando você junta isso com as questões estruturais, a gente fica bastante alerta nos pontos que são os pontos especiais. E cada vez que a gente fica perto desses pontos, invariavelmente o ambiente e aí a política podem fazer mais diferença, porque a tendência fica menos aguda, menos forte. Perfeito. Perfeito. Inclusive, o cenário vem respondendo bem. A gente está vendo aí, como o Rafi falou, a gente terminou aí 2 meses de alta, deu a partida no meio de junho com alta novamente. Então, o cenário vem respondendo bem. E eu lembro de um discurso do ministro da Economia no ano passado, Paulo Guedes, que falava que a gente estava vivendo um cenário perfeito para a subida da Bolsa, né? Isso, lógico, não tinha como prever a pandemia e tudo mais, mas a gente estava, na época, já com a Selic no menor patamar histórico. Hoje a gente está mais baixo ainda. Então, a gente tinha, na época, um dólar bem mais acessível que hoje, mas tinham políticas fiscais, tinham planos fiscais para serem executados, melhoria. Então, assim, a Bolsa tinha uma perspectiva muito interessante. E mesmo com toda a crise que a gente está vivendo aqui, a gente está respondendo bem a tudo isso e voltou a subir, né? E aí a pergunta que eu tenho é: como é que os setores estão reagindo? Por exemplo, bancos, o que a gente pode esperar de bancos para os próximos meses, aí no curto, médio prazo? A gente sabe que muitas empresas serão afetadas agora pela pandemia, muitas empresas vão precisar de crédito, os bancos devem estar com o dinheiro represado, precisam gerar crédito, e a questão é:
Vai ter default? Eles vão conseguir cumprir? Será que o mercado vai continuar com a cultura de consumo que tinha antes? Enfim, vai afetar os bancos mais na frente? Deixa eu fazer algumas considerações antes de passar a bola para o Rafi nessa pergunta, até para ele falar de rotação de setores, essa coisa que ele faz infinitamente melhor do que eu. Em primeiro lugar, os bancos brasileiros têm os melhores balanços do mundo. O que os bancos fizeram na divulgação desse primeiro TRI é o que é natural. Eles provisionaram, travaram os seus balanços, travaram a concessão de crédito. Nesse momento, eu ouvi uma frase de alguém essa semana, eu costumo dar o crédito correto, eu não me lembro de quem foi. Mas falando de bancos, assim, eu não vou emprestar ouro para quem não tem prata. O risco de inadimplência é muito grande. Então, o crescimento das carteiras de crédito vai ser diferente, vai ter uma dinâmica completamente diferente. Mas o sistema financeiro brasileiro é muito sólido, muito robusto. E, assim, quando a gente pensa nos grandes bancos, assim, o mundo, ou pelo menos o país, tem que acabar antes do Itaú ter um problema de liquidez e de solvência. Assim, muito antes. Acho que o Itaú vive mais tempo que o país. O país vai acabar e o Itaú ainda fica agonizando mais um tempo. Então, não vejo nenhum risco de solvência. Zero. Solvência dos grandes bancos. Zero. Rafi, continua. Rafi, desculpa, eu acabei me distraindo. Olha, rotação de setores, Rafi. Isso. A primeira coisa importante é que, pegando o gancho da fala inicial do Dato, quando foi dito que o início, quando ele falou o seguinte, ele disse, olha, o mundo ventava contra e agora, neste período, está todo mundo alinhado para ir na mesma direção e aí o vento acaba se tornando favorável e o impacto disso sobre o mercado de commodities é muito bom. Então, a gente imediatamente, numa primeira fase desse processo, vamos entender assim, a alta da Bolsa dos 61 até agora, 61 mil até 93 mil pontos, tá? E vamos separar elas em ciclos, para a gente entender como é que funciona essa dinâmica dos setores, né? No primeiro momento, 61 mil pontos, na largada, no D0 ali, você tem simplesmente todo mundo destruído. Uma forte queda no mercado inteiro, todos os setores, ninguém se safou. E aí, viu que no dia seguinte não morreu todo mundo, você começa a ter um descolamento. Como você tem uma aceleração muito forte, devido à incerteza para o câmbio, né, você começa a favorecer as exportadoras. Você começa a favorecer aquelas que têm receita em dólar. E é uma maneira também legítima do cara, inclusive, querer proteger a tua operação aqui comprando esses ativos que têm receita em dólar. Não deixa de ser também uma maneira de você buscar essa proteção. Ainda que não seja uma relação óbvia, né, Rafi? Ainda que não seja uma relação óbvia. Está aí Suzano para provar isso. Exatamente. Tá isso, eu acredito muito mais na Vale, por exemplo, do que na Suzano para esse tipo de operação. Mas para entender que, no primeiro momento, começa a se safar essas companhias. O segundo momento é que o mercado entende que tem alguns sobreviventes da crise, que foram algumas varejistas que estão muito ligadas ao universo online e principalmente numa dinâmica muito ligada à tecnologia, um marketplace que pudesse receber e agregar atividade para a turma, principalmente dos informais, onde você tem aí, portanto, uma volta, né? Um povo, uma galera muito desbancarizada que vem para o sistema, vem para o mundo digital, mas se bancariza, digamos assim. Então você tem essas varejistas que começam a descolar um pouco mais, que inclusive, já pegando um pouquinho do final para essa fase, hoje, com Bolsa 93, são as que caem, porque elas, no início do período, desse ciclo inicial ali,
foram as primeiras a ir embora, né? Magazine Luiza, Via Varejo, B2W principalmente, né? Lojas Americanas e por aí vai. A terceira fase é você olhar, opa, beleza, isso já está recomposto, agora vamos olhar o que tem de atividade Brasil, né? O que sobrou ali de atividade Brasil, né? E aí você tem uma composição e aí os bancos fazem parte desse processo, né? Então, os bancos, o que me decepcionou um pouco, quer dizer, um parêntese importante, só no Brasil os bancos são defensivos, né? São ativos que têm uma composição defensiva, uma característica defensiva diante de uma crise, um sell-off, uma queda ou uma incerteza. Mas é só no Brasil. No mundo inteiro isso não é assim. Mas por quê? Porque o banco ganha nas duas pontas, né? Ele ganha quando está crise ou quando não tem. Mas ele ganha muito mais, ele certamente ganha muito mais se dando crédito, né? E aí, no início do ano, pré-pandemia, né, não vamos supor, havia uma discussão muito forte sobre as fintechs, da agenda do Banco Central, de maior transparência, de uma discussão forte, profunda, que colocava o mercado numa discussão do tipo, será que as receitas vão manter as mesmas? Será que vai manter tudo? Um ar de desconfiança. E isso foi refletido. Os bancos, no período pré-pandemia, estavam extremamente atrasados. Quando aconteceu a pandemia, eles defenderam um pouquinho a queda, mas na hora da recuperação eles também demoraram. Quer dizer, foi agora. Agora, com Bolsa voltando para cima dos 90 mil, que os bancos retomaram. E no meio do caminho ficaram as empresas ligadas à energia elétrica, utilidade pública, né? E aí estou falando de saneamento, distribuição, produção de energia, etc., que são pontos neutros diante desses extremos, entre 61 e 93. E o último estágio são as construtoras, o setor imobiliário, administradores de shopping, etc., que certamente é o maior impacto, é o maior, porque simplesmente a atividade se suspende a atividade em shopping, administradoras, tudo, você suspende esse processo e aí você passa a ter uma recomposição tardia. E aí, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que no primeiro momento, materiais básicos. No segundo momento, a gente tem atividade doméstica, aí vem bancos, né? Consumo, varejo. O terceiro momento que a gente está vivendo agora é o momento das construtoras, por isso a gente viu um destaque muito forte. Então, o dinheiro foi rodando entre esses setores, buscando a melhor performance relativa, com o índice Bovespa saindo de 61 mil pontos indo para 93. O estágio hoje é que dá para dizer com toda a tranquilidade que todo o ciclo de performance individual de cada setor sobre o Ibovespa foi concluído, né? Inclusive, como cerejinha do bolo, como bônus, o índice de small caps, que até então vinha com uma performance ruim e nos últimos 2, 3 dias começaram a ganhar destaque. Ou seja, todo mundo teve o seu papel para empurrar o Ibovespa para esses níveis de 93 mil pontos. É um crescimento que eu chamo de unidade, porque tudo vai indo à medida que um vai enfraquecendo, o dinheiro vai trocando de mão e acelerando. Mas essa é a dinâmica de curto prazo, posso botar um pouquinho de médio prazo. O que me coloca na cabeça agora é que se a gente completou esse ciclo, e aí pode ser agora com 93 ou lá ali no 100 mil, isso não é uma coisa que a gente olha e determina, é o mercado que começa a dar essa dinâmica. Mas se for desta maneira, desta magnitude, pode ter certeza que a gente pode viver um outro período de ciclo que é o mercado colocando realmente no preço da bolsa, né, dos preços de mercado, a realidade da economia para frente. E aí a gente tem uma nova dinâmica de rotação. Então, eu sei que a sua pergunta foi de bancos, mas eu aproveitei a rotação dos setores para dizer que quando a bolsa saiu do 61 para o 93, todos os setores tiveram a sua participação em algum momento do tempo para contribuir para essa alta, né? E aí a gente começa a ver que o ciclo pode estar se encerrando e a gente vem para uma outra dinâmica, para um outro movimento a seguir. Não vamos
vamos aguardar ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Boa, perfeito. E ainda dentro dos setores, voltando um pouco ainda no que você falou, a gente viu um comentário aí há mais ou menos 2 semanas atrás do Warren Buffett falando sobre o setor de aviação. Isso trouxe um certo impacto, claro, é um nome bem grande no mundo. E como é que a gente está enxergando agora as companhias aéreas brasileiras? Azul. Jonathan, sem prejuízo à história espetacular do cara que é um dos maiores investidores de todos os tempos, o Buffett vendeu as aéreas no low. Acho que acontece com todo mundo, ele já tinha feito isso com o Kraft Heinz, e são casos em detrimento de outros milhares e milhares e milhares de casos espetaculares. Mas o investidor tende a tomar uma decisão a partir do que ele viu o Warren Buffett fazer com o seu portfólio, que não tem absolutamente nada que ver. O Buffett é sócio, gestor da Berkshire Hathaway, tem um oceano de caixa que ele está sentado em cima, 90 anos de idade, e um impacto ao realizar uma posição que ele tem em determinado ativo completamente diferente do investidor normal. Então, você tem uma característica de formação de convicção que jamais pode ser replicada, ou deve ser replicada. O investidor deve compreender os ensinamentos, a parte teórica, a parte conceitual, mas jamais, aliás, não é nem só o Buffett, nenhum investidor deve comprar um ativo porque qualquer gestor do mundo comprou ou vender um ativo porque qualquer gestor do mundo vendeu. Porque o gestor tem um mandato, tem um regulamento no seu veículo, ou nos seus veículos, ou na sua gestora, que determina o objetivo e por que ele toma cada decisão. Então, isso é completamente diferente. Dito isso, a gente fez ontem de manhã uma reunião muito longa com o diretor de Corporate Finance da Gol. Nós enxergamos, é claro que o cenário da Latam dá uma bagunçada, mas o mercado precificou um cataclisma nas companhias. Elas nunca mais iam voar, iam quebrar, iam perder as aeronaves e acabou. Agora, o mercado brasileiro, a gente fala desde quando a gente publicou um relatório reforçando compra de Azul com R$ 8 e acredite, a gente apanhou para burro por causa disso. Em que a gente falou o seguinte, gente, mas quem é que vai voar no Brasil se esses caras não voarem? Não tem concorrência. Houve uma destruição de capital no setor aéreo global que não tem ninguém para vir assumir esse lugar. Na nossa leitura era bastante óbvio. E olhando especialmente dado que a Latam tem uma característica muito peculiar neste momento, e ela tende a adotar uma postura muito mais diligente na alocação e na preservação do seu capital, até para fazer frente à exigência das obrigações que a decisão de pedir um Chapter 11 lá fora implica, que a Gol e a Azul tendem a ver espaço de recompor pelo menos uma parcela desse market share. São duas companhias que, claro, são ativos que passam um momento de estresse, mas são ativos com estrutura de capital e dinâmica de gestão suficientemente boa para surfar aí essa retomada, que aparentemente vai ser até potencialmente um pouquinho mais cedo do que se esperava. Mas mesmo que não seja, no cenário de estresse, a gente desenhou tanto para Azul quanto para Gol um cenário com retração de oferta de quase 90% na malha, ou seja, mantendo a malha aérea mínima obrigatória, acordada com o governo até dezembro, e as próprias companhias projetam que no quarto tri elas já façam uma média de 45% da frota. Então, os números são bem melhores. Acho que o mercado está vendo isso, é isso que está essa correria toda. Agora, são papéis de grandes convicções e de heróis, né? Porque todo mundo sabia que as aéreas iam quebrar 20 dias e todo mundo sabe que agora as aéreas são o melhor investimento do mundo. Assim, não é nem uma coisa nem outra. Há componentes e variáveis que devem ser observadas em cada um dos casos. A gente continua com uma visão
estrutural muito boa para Azul, e ficou muito positivamente surpreso com a maneira como a Gol agiu, protegeu seu balanço e se preparou para esse ciclo de retomada. Perfeito. E a gente pode falar um pouco sobre fundo imobiliário também, como é que está os setores, o que se espera dos shoppings, etc. Pode, claro. Veja, o setor de fundos imobiliários tem um componente muito relevante, que é a liquidez reduzida. Por mais que se tenham ofertas, que 2019 tenha sido o ano recorde de oferta, algumas ofertas até um pouco maiores, ou até bem maiores do que as historicamente feitas, os fundos ainda são ativos muito suscetíveis aos movimentos bruscos de mercado. O componente de liquidez faz muita diferença no preço e na flutuação das cotas. Foi o que aconteceu nos ajustes. Do lado do setor de shopping, há uma derivada óbvia, que é o impacto na distribuição de dividendo. O yield vai comprimir, mesmo com a cota caindo, o yield vai comprimir, porque a realidade dos ativos foi transformada por um componente exógeno, total, imprevisível, e que vai demandar algum ajuste. Então a gente vê que é preciso observar. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa que nas ações. Não generaliza, seja seletivo, entenda os ativos que estão ali dentro, tanto os ativos reais nos chamados fundos de tijolo, como nos fundos de papel. Os grandes gestores de fundos de papel, a principal ou a mais tradicional, talvez seja o Kinea, os fundos do Kinea são fundos que passaram diversos momentos de estresse ao longo do tempo e tem uma característica muito resiliente. A seletividade, compreender qual é o ativo é muito importante. O que a gente não tem é pânico, e a gente entende que o fundo imobiliário é um ativo de investimento olhando para o risco e para a particularidade, de novo, de cada oferta, de cada fundo, mas com cabeça de longo prazo. Isso, teoricamente, não está afetado no setor de shopping, é um setor muito resiliente no Brasil, como um todo, e a gente não tem aquele pessimismo caótico com o setor de laje corporativa, que veio nesse surto aí, laje corporativa vai acabar por causa do home office, principalmente falando em AAA São Paulo, existe um componente de demanda reprimida para substituir quem quiser ajustar aí, que eu acho que não pode ser desprezado. Perfeito. Rafi, quer falar alguma coisa? Rafi, quer complementar? Não, é isso aí. Fundo imobiliário, dato absolutamente tudo. Show. Bom, a gente está chegando aqui quase uma hora de evento. Eu vou agora abrir para perguntas de clientes, tá? Então, a gente já tem uma chuva de perguntas. Eu vou trazer algumas aqui que eu achei interessante. Então, Ricardo Paranhos, vocês podem falar sobre os rumos do saneamento e energia elétrica com possibilidade de aprovação dos marcos do saneamento e eletricidade? O marco regulatório é fundamental para qualquer tipo de investimento ou de desenvolvimento de projetos em setores de ciclos tão longos quanto o saneamento e o setor elétrico. A gente está muito atrasado no marco regulatório do saneamento. Ano passado perdeu-se uma janela de oportunidade de aprovação gigantesca. Havia uma discussão em relação às cidades e os municípios satélites, como que se fazia se as cidades maiores fizessem um determinado movimento que deixasse as satélites sem, isso poderia deixar sem atendimento. Agora, somos um país que 54% da população não tem saneamento básico. Então, assim, isso é matéria de extrema urgência. Há diversos estudos internacionais, mas eu posso te dizer que a mediana dos estudos de primeiríssima linha apontam, feitos internacionalmente, apontam uma relação de 8 unidades monetárias, né? $8, mas 8 unidades monetárias,
de economia em saúde para cada unidade monetária investida em saneamento. Os efeitos de saúde pública nunca foram motivo de atenção tão grande. Então, eu acho que a agenda do setor de saneamento tende a destravar, a evolução do marco regulatório é fundamental, isso vai acontecer. São dois setores chaves em um país que carece muito de infraestrutura e, na minha opinião, vocês podem olhar pelas próprias estratégias de ações, dois setores protagonistas dentro das nossas estratégias de alocação. Boa. Então, tem outra pergunta aqui sobre o setor de turismo. Como é que vai ficar o setor de turismo agora no curto prazo, logo no período pós-pandemia? Difícil, muito difícil de estimar qual vai ser o comportamento efetivo. A gente não sabe sequer o que a gente vai fazer, qual é a disponibilidade que a gente vai ter de voar para longe, de ficar em hotel, qual é o desmembramento. Um setor de altíssima incerteza no curto prazo, altíssima incerteza. E para o médio e longo prazo, eu entendo que o setor vai convergir para uma nova realidade, que pode ser diferente da que a gente tinha antes, mas, assim, teoricamente, é um setor com capacidade de se autoajustar. Oferta e demanda tendem a convergir para um ponto no qual a geração de valor, retorno sobre o capital investido, tende a encontrar um ponto de neutralidade relativa versus o que tinha anteriormente. Entendi. Perfeito. A gente viu, inclusive, um começo de uma recuperaçãozinha para a CVC também, né? Com certeza não dá para chamar o que aconteceu com a CVC de recuperação. A gente teve duas explosões sobre o CVC em dias de fluxo brutal. Não sejam, meu tempo está acabando, então eu vou dizer o seguinte para os investidores: não sejam contraintuitivos. Não, porque todo mundo olhou todo mundo não, mas a maioria dos investidores a maioria olhou para a CVC quando desabou e falou assim: pronto, agora não tem mais jeito, quebrou esse troço, eu vou vender esse papel a qualquer preço. Aí agora ele sobe 2 dias de 20%, o investidor diz assim: olha, agora a CVC é o papel do momento. Ele já subiu 40%. Não seja contraintuitivo. O investidor que é impulsionado a tomar decisão pelas oscilações de grande amplitude de curto prazo, ele tem uma tendência estatística gigantesca de comprar na alta e vender na baixa. E eu não tenho dúvida que a pergunta sobre o setor de turismo veio por conta do comportamento do CVC nos últimos dias. O Dato, aí, aproveitando que a gente já está com o horário finalizando, eu queria que você falasse um pouco da carteira Access que vocês têm, que é o que a gente passa para os clientes. É sensacional, uma carteira que vem mostrando muito resultado e os clientes gostam muito. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é feita a análise e como é que vocês trabalham ela. Tá ótimo. Então, para ser bem objetivo, a Axis é fruto de todas as metodologias e processos e áreas que a gente tem. É uma estratégia de alocação que é construída. Existem gestores de ação, por exemplo, que usam aquilo que eles chamam de metodologia top-down, em que o macro fala muito mais do que o micro. E outros que falam que usam o que se chama de metodologia bottom-up, que parte muito mais das empresas, do particular. Na Axis, a gente converge isso e eles se encontram no meio do caminho. A gente parte, sim, do macro, porque a gente entende que o macro é o determinante da grande tendência. A gente analisa o componente de fluxo, aquilo que a gente vê dentro do horizonte próximo, marginalmente próximo, porque ela tem uma dinâmica de adaptabilidade muito grande, e a gente seta as alocações em cima das preferências que a gente tem de fundamento para cada momento. Então, é uma convergência de macro e micro. Só para dar alguns dados para vocês, a Axis completou, está no seu 26º mês. Ela nunca esteve, desde o lançamento em 2 de abril de 2018, atrás do índice Bovespa. O resultado do ano
está aproximadamente 7 pontos percentuais à frente do Ibovespa e o acumulado desde o lançamento da estratégia são 89% de rentabilidade contra 4,67% do índice Ibovespa. Isso é fruto do reconhecimento da necessidade de se adaptar à alocação. Gestão ativa, ela é tratada aqui dentro como uma cota de um fundo. A gente mede cota diária da Axis, a gente faz... Vocês acabaram de receber uma pesquisa que o nosso time endereçou a vocês para compreender o tamanho da liquidez alocada, para se respeitar cada um dos papéis em cada momento. Se vocês olharem em um momento em que a tendência macro era mais forte e a volatilidade no mercado menor, a gente colocou um papel como Randon, que é uma super proxy de PIB com 40, 50 milhões de liquidez naquela janela de tempo de transação diária com uma parcela menor. Para o mês de junho, em que a gente entende que pode, mesmo com que será um mês de tendências muito fortes, seja para cima, seja para um ajuste, a gente colocou papéis de liquidez muito maior e em um conceito de flight to quality, respeitando o equilíbrio entre a exposição cambial maior e menor, trazendo o setor de utilities como ancoradores de volatilidade. Então, é feita uma gestão ativa a partir dessa estratégia e do conceito de seletividade e de adaptabilidade. São aí 2 anos sem nunca ter ficado atrás, 26 meses, sem nunca ter ficado atrás do índice Bovespa. É, sem dúvida, a estratégia da qual a gente mais se orgulha na casa ao longo do tempo, é a melhor coisa que a gente já conseguiu fazer. A gente usa instrumentos muito potentes e metodologias proprietárias de análise de fluxo, a partir, por exemplo, do RRG, que é muito presente no Fusion, nas operações de long and short. Então, ela é uma estratégia de equities, uma estratégia de ações montada com um espectro de avaliação muito mais amplo do que um conceito puro de stock picking. Acho que é por isso que ela é tão bem sucedida ao longo da sua história e da performance relativa ser tão forte. Bom, sensacional, a carteira Axis realmente impressiona, muitos clientes elogiam, é sensacional. E infelizmente chegou o nosso tempo, tem muita coisa para a gente conversar e o conhecimento é muito grande. Bom, queria agradecer a vocês, a presença de vocês, a live foi sensacional, muito conhecimento, trouxe, eu acredito que muita gente vai sair somando. E, bom, boa noite. Quiserem falar mais alguma coisa? Só deixar meu grande abraço, meu agradecimento, a confiança e parceria de vocês. Deixo aí nas palavras do Super Rafi para fazer o encerramento. Meu grande abraço a todos. Obrigado, Dato, a todos que estiveram com a gente até agora, Jonathan, todos da Veneza, muito obrigado aí pela oportunidade. Contem com a gente, no momento a gente ficar juntos, vocês são nossos parceiros, a gente admira o trabalho de vocês. Então, contem com a gente para a gente trabalhar e sair dessa ainda melhor. Boa noite e até uma próxima oportunidade aí. Obrigado, Rafi. Obrigado a todos. Até mais. Contem com a gente. Tchau. Tchau, tchau.